Pessoal da segunda série do ensino médio, gente bonita, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso encontro do componente Reflexões sobre o poder do contrato social às redes. Eu sou a professora Maria Fernanda, este é o meu sinal e é um grande prazer estar com todas e todos para a gente conversar um pouco mais sobre o nosso componente dentro do aprofundamento, hashtag quem divide multiplica, e dentro também da unidade curricular, números também importam. Vou começar contando para vocês, então, qual é a habilidade de formação geral básica com a qual nós trabalharemos hoje. Como vocês já sabem, né, para quem tem acompanhado desde o início, a nossa habilidade de formação geral básica é a mesma, ela se repete em todas as aulas do nosso componente e ela nos pede que nós utilizemos as linguagens gráfica, cartográfica e iconográfica, bem como diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais, para que nos comuniquemos, que acessemos e difundamos informações, que produzamos conhecimentos, resolvamos problemas e possamos exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Ao lado dela, vai também uma habilidade de eixo estruturante. Desta vez, nós trabalharemos com uma habilidade que nos pede que a gente selecione e sistematize, a partir de fontes confiáveis, né, informações sobre temas e processos de diferentes naturezas, em âmbitos local, regional, nacional, global. E a ideia, né, que a gente faz isso é justamente para a gente identificar diferentes pontos de vista. Mais do que identificá-los, que a gente também consiga nos posicionar, né? Então, mediante argumentação, que a gente consiga argumentar, que a gente consiga mobilizar dados, mobilizar fatos para amparar a nossa argumentação e apresentar também conclusões a respeito dos diferentes fenômenos que a gente vai trabalhando aqui ao longo do nosso componente, né? É interessante também que a gente inicie a aula de hoje fazendo sempre aí uma recapitulação, né? Relembrando um pouquinho do que a gente tratou no nosso último encontro. E aí, para quem está acompanhando aí, né, a gente lembra que na aula anterior conversamos um pouco sobre o pensamento político de um filósofo, né, um autor, um político francês, o Barão de Montesquieu, né, que nasce em 1689, portanto no finalzinho do século XVII, e vive até 1755. Para quem estiver bem antenado aí nas datas, percebe que Montesquieu faleceu mais ou menos 3 décadas antes da Revolução Francesa. Isto não significa que o seu pensamento não tenha sido grandemente mobilizado pelos revolucionários, né, no antes e no depois, né, no pós-1789, de fato o pensamento do Montesquieu foi muito mobilizado e inspirou muito a Revolução Francesa. Um dos elementos, né, do pensamento de Montesquieu que é mais debatido, né, que é mais utilizado, inclusive até hoje, é a sua defesa da tripartição dos poderes, né? Quando a gente fala em tripartição dos poderes, a gente está falando da proposta que Montesquieu faz de que o poder político, né, de um determinado país, uma determinada nação, em vez de ser concentrado nas mãos de um único indivíduo, num único âmbito de poder, fosse na realidade dividido, né, em 3 elementos, em 3 partes, em 3 instâncias, tá certo? E aí ele diz o seguinte: partindo do princípio da tripartição de poderes como algo que garante, né, que evite a concentração de poderes e daí que se recaia em tirania, né, abusos de poder, excessos de poder, enfim. Proponho aqui, diz o Montesquieu, que nós dividamos o poder político de uma nação em 3 e que uma tenha para si a atribuição, a responsabilidade de fiscalizar as outras, justamente para evitar excesso
excessos de poder. E 2, que uma entre na jurisdição, ou seja, no território, né, na atribuição e na responsabilidade concernente à outra. Então, ele diz o seguinte: essa tripartição consistiria em um poder executivo, que seria responsável, então, pela administração do território da nação, tá certo? E que ficaria, então, concentrado esse poder nas mãos do governante, e aí a gente vai ver como é que o poder executivo aparece, né? No Brasil, que é um país que se utiliza, né, dessa teoria, desse poder tripartite para organizar, né, as suas instâncias políticas. A gente teria também, segundo Montesquieu, um poder legislativo, tá certo? Que seria responsável, então, pela elaboração das leis, então, a concepção, a discussão, a elaboração das leis, e que seria representado por câmaras, e a gente já vai ver como é que isso se apresenta no Brasil, e, por fim, então, um poder judiciário, né, que seria, então, o responsável pela fiscalização do cumprimento das leis e, possivelmente, pela aplicação de penas e punições em caso de que essas leis, né, viessem a ser desrespeitadas ou descumpridas, né, pela população. Então, quando a gente fala em poder tripartite, executivo, legislativo, judiciário, esse léxico, esse vocabulário é bastante comum para a gente, é bastante cotidiano, porque o nosso país é um dos países, além de muitos outros, né, no globo, que se utilizam desse poder tripartite e organizam assim o seu poder político. Para a gente compreender um pouquinho melhor como que essa proposta do poder tripartite se apresenta, se realiza no país, é interessante que a gente faça, então, uma consulta, né, à nossa Constituição. Afinal de contas, uma Constituição, como a gente veio vendo, né, ao longo do nosso curso, uma Constituição é o conjunto de leis que regem um país. E, se funciona assim, é natural que nós encontremos, então, as leis, né, que dispõem sobre a organização política do país também dentro da nossa Constituição. Só para a gente relembrar, a Constituição que está vigente no nosso país hoje é a de 1988, a chamada de Constituição Cidadã. Ela é promulgada, então, logo após o final da ditadura militar, né? A ditadura militar que dura no Brasil de 64 a 85 ou 88, dependendo do parâmetro que a gente utilize, né, para pensar esse tema. E na nossa Constituição, a República Federativa do Brasil, esse é o nome, né, do nosso país, a gente encontra, então, dispostas regras, normas, leis a respeito de cada um desses três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, a gente entra lá na Constituição, na internet, né, no site do governo, e aí a gente lê assim, logo no artigo 2º, vejam aí na tela. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. E aí a gente já parte de uma premissa colocada pela Constituição, que é a seguinte: estes são poderes da União e, portanto, eles dizem respeito, então, a todo o país. Eles são independentes um dos outros, mas, apesar de serem independentes, devem funcionar de forma harmônica e não como estivessem sempre disputando mais e mais poder. De forma harmônica, cada um respeitando as suas atribuições e as atribuições dos outros poderes. Certo? Muito bem. Quando a gente lê, então, que o nosso país tem o seu poder político organizado em 3 instâncias diferentes, a gente se pergunta também sobre os objetivos fundamentais, né, dessas 3 instâncias de poder, ou seja, da nossa República Federativa do Brasil. Então, a gente tem aí alguns objetivos fundamentais, são 5, né, que constituem... São um total de 5 objetivos fundamentais, né, que estão aí colocados na nossa República. Eu trago aqui para vocês 4, que dizem o seguinte:
construir, em primeiro lugar, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Em segundo lugar, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. É o terceiro objetivo fundamental da República Brasileira. E o número 4, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, pessoal, se esses são objetivos fundamentais do nosso país, a gente entende que esses são objetivos fundamentais também dos 3 poderes que compõem o poder político na nossa República. E é por isso que a gente vai agora ver um pouquinho melhor como é que funciona, como é que se organizam cada um desses 3 poderes, tá certo? Quando a gente chega na parte da Constituição que fala sobre administração pública, a gente lê lá no artigo 37 o seguinte: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá a 5 princípios, que são a legalidade, ou seja, não pode ser realizada nenhuma ação pública que fuja ao que está proposto na Constituição. A impessoalidade, ou seja, não serão beneficiadas pessoas porque elas detêm determinados poderes, determinados privilégios, enfim. A impessoalidade. A moralidade. A publicidade, ou seja, tudo que for, então, ação pública deverá ser publicizada, deverá ser de conhecimento de todos, e o princípio da eficiência. Esses são os 5 princípios que ordenam as ações realizadas pelos poderes da União, que são esses 3 que nós vimos agora, tais como propostos, né? Lá atrás, por Montesquieu. Muito bem. Vamos pensar um pouquinho melhor, então, sobre o poder legislativo, né? O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, tá certo? O Congresso Nacional, que fica em Brasília, capital do país, é composto por 2 casas legislativas, a Câmara dos Deputados Federais e o Senado, né? E a Câmara dos Deputados, então, está composta por representantes do povo, que são eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Portanto, a Câmara dos Deputados segue uma certa lógica que tem a ver com a quantidade de eleitos, né, de cada estado, proporcional à população que cada estado possui. Enquanto que o Senado, a outra casa legislativa que compõe, junto com a Câmara dos Deputados, o Congresso, tem um número fixo de senadores por estado, número de 3 senadores por estado, né? Então 26 mais o Distrito Federal, a gente tem 27 unidades federativas e, portanto, nós temos um número fixo de 81 senadores atuando em Brasília, certo? Bom, o que o Congresso Nacional faz? Né? A gente lê lá no artigo 48 da nossa Constituição que cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, dispor, tratar, né, analisar, debater sobre todas as matérias de competência da União. Quando a gente fala em União, pessoal, a gente está falando em todas as 26 unidades federativas, ou seja, todos os 26 estados, mais o Distrito Federal. Portanto, o Congresso Nacional, como o nome já diz, nacional, legisla num âmbito federativo, legisla num âmbito efetivamente nacional e suas proposituras, né, envolvem, né, se aplicam a todos os estados e a todos os municípios do nosso país, certo? Em relação ao poder judiciário, talvez ele seja um pouquinho mais misterioso, porque não é sempre, né, que a gente ouve falar sobre ele na televisão, nos jornais, e além disso, o poder judiciário não é um poder
composto de cargos eletivos, como é o caso do Poder Executivo e do Legislativo. Por isso, talvez a gente conheça um pouquinho menos na escola sobre o Poder Judiciário, mas, afinal de contas, o que compõe, né, esse Poder Judiciário que é responsável, né, por fazer cumprir as leis, né? Então, o Supremo Tribunal Federal, o STF, é um dos órgãos que compõe o Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, os Tribunais Regionais Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, Tribunais e Juízes Militares e também Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e territórios. Então, a gente percebe que o Poder Judiciário ele é um poder bem capilarizado, né? O que a gente quer dizer com isso? A gente percebe que, assim como os outros poderes políticos, assim como o Executivo, como o Legislativo, o Judiciário também está bastante dividido, né? Nos seus diferentes âmbitos. Então, a gente vai ter representantes do Poder Judiciário, como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, que atuam em nível nacional. Mas vamos encontrar também o Poder Judiciário atuando em nível estadual e municipal, através dos tribunais, através dos fóruns, tá certo? Dos conselhos. Então, também é um poder bastante capilarizado, né? E quando a gente fala de poder executivo, pessoal, a gente está falando fundamentalmente em nível nacional, em nível federal, a gente está falando fundamentalmente do presidente ou da presidente da República, certo? Presidente e vice-presidente da República. Então, o Poder Executivo ele é exercido pelo ou pela, né, Presidente da República, auxiliado ou auxiliada sempre pelos ministros de Estado. Os ministros de Estado são nomeados, são indicados, né, pelo próprio Presidente da República. Portanto, são cargos de confiança, cuja função é a de auxiliar, né, o trabalho de gestão do território, né, do Poder Executivo, pelo Presidente da República. E aí, o Brasil é um país que, ao longo da história, tem uma tradição presidencialista muito significativa, no sentido de que, ao longo da história, a figura do presidente ou da presidente foi se constituindo como uma figura absolutamente central, né, em todo o poder político. Tem-se, né, um certo imaginário popular que acredita, né, que diz que o presidente ou a presidente é a figura mais importante, mais decisiva no jogo político. E a gente sabe, né, quando a gente começa a estudar o equilíbrio entre os três poderes, a gente sabe que não é bem assim. A gente entende que o presidente faz parte de um desses três poderes, no caso o poder executivo, né, mas que ele não detém nas suas mãos todas as prerrogativas, todas as instâncias decisórias. Em outras palavras, o presidente não se assemelha à figura de um monarca nem a de um rei, tá certo? Ele divide o poder político no país com outras instâncias políticas, né, de governo. E aí, o que afinal de contas faz o presidente ou a presidente? Em outras palavras, quais são as atribuições de uma pessoa que é eleita presidente da República? Vamos ver algumas? A gente encontra isso lá no artigo 84, né, da nossa Constituição, e que diz o seguinte: compete privativamente ao presidente da República, ou seja, são atribuições exclusivas do presidente, nomear e exonerar ministros de Estado, exercer, com o auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da administração federal, sancionar, promulgar e fazer publicar
as leis, e aí quando a gente fala de leis, a gente está falando do poder legislativo, tá certo? Então, as duas casas de Congresso, as duas casas parlamentares, que são a Câmara dos Deputados e o Senado, podem muito bem propor, votar leis, mas em última instância elas precisam ser sancionadas ou anuladas, né, pelo presidente da República. Então, para além de sancionar, promulgar e fazer publicar leis propostas pelas casas legislativas, ele também expede decretos, regulamentos, tá certo? Tudo isso compete exclusivamente ao presidente da República. Para além disso, está também no seu poder a capacidade de vetar projetos de lei, total ou parcialmente, de manter relações com estados estrangeiros e acreditar, ou seja, dar crédito, né, validar os representantes diplomáticos. Também compete ao presidente declarar guerra em casos de agressão estrangeira. Mas o presidente não faz isso sozinho, né? O poder de declarar guerra em casos de agressão estrangeira não é uma atribuição só, né, do presidente, mas precisa ser autorizado pelo Congresso Nacional ou pelo menos referendado pelo Congresso Nacional, tá certo? Além disso, celebrar a paz também é uma atribuição do presidente, da presidente de um país. Então, tanto o declarar guerra quanto celebrar a paz competem, então, as atribuições do presidente. Além disso, também cabe ao presidente conferir condecorações e distinções de honra, enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei e as diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstas na Constituição, tá certo? Então, o presidente precisa provar ali, mostrar, né, para o Congresso Nacional quais são os planos, qual é o orçamento, né, de que se dispõe para realizar esses planos, as diretrizes orçamentárias, né? Precisa também, anualmente, dentro de 60 dias depois da abertura da sessão legislativa, precisa prestar para o Congresso Nacional contas referentes ao exercício anterior. Então, por exemplo, até fevereiro, né, de 2022, a presidência precisa prestar contas ao Congresso Nacional, dizendo tudo que foi feito de gastos, investimentos, contas referentes ao ano de 2021. E assim acontece todos os anos, tá certo? E, além disso, também compete ao presidente ou à presidente prover e extinguir cargos públicos federais. Criar, né, e terminar cargos públicos federais. Essas são algumas das atribuições, né, do presidente, da presidente. Há outras também, né, mas essas são fundamentalmente importantes e, em grande medida, se fazem presentes no cotidiano aí do chefe ou da chefe do executivo num país. Aí, eu vou colocar uma pergunta para vocês aí na tela, que eu quero que vocês prestem bastante atenção e reflitam, né, para responder. A pergunta diz o seguinte: como você percebe no seu cotidiano, a partir de notícias veiculadas por diferentes meios de comunicação, essa divisão harmônica dos poderes? Em outras palavras, a gente está perguntando assim: como é que você como é que você percebe pela televisão, pelos jornais, pelas revistas, pela internet, que o Brasil não apenas é composto por um poder político tripartido, né, mas que essas relações devem ser harmônicas? Pensem um pouquinho, em 2 minutinhos a gente está de volta.
Voltamos. E voltamos para ter uma outra pergunta aqui. E para essa próxima pergunta, a gente vai relembrar os objetivos fundamentais, né, do nosso país. Então, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir desigualdades sociais e regionais, e promover o bem de todos sem qualquer forma de discriminação. Tendo em vista esses objetivos fundamentais do nosso país, pessoal, como você acredita que cada um dos 3 poderes pode atuar para alcançá-los? Pensando dentro aí das suas atribuições, das suas responsabilidades, vamos pensar juntos? Em 1 minutinho a gente se vê. De maneira geral, cada um desses poderes, dentro das suas responsabilidades e atribuições, para alcançar esses objetivos fundamentais, pessoal, precisa se preocupar fundamentalmente com o que a gente chama de temas de interesse público, tá certo? Esses temas de interesse público são vários, de diferentes âmbitos, e eu queria perguntar se vocês saberiam citar alguns deles. Né? Então, a gente pode, por exemplo, pensar aqui o que vem na nossa mente. A pobreza é um tema de interesse público, o trabalho e o desemprego, a marginalidade, a saúde, a educação, a segurança, são todos temas de interesse público e que, por serem de interesse público, precisam justamente guiar, tá certo? As preocupações e as ações de cada um desses 3 poderes. A gente vai se encaminhando, então, para o final do nosso encontro de hoje. Deixo para vocês na tela algumas sugestões para quem se interessou e gostaria de se aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Então, um texto, né, da Casa Civil do Governo do Paraná sobre a organização dos poderes e ainda um vídeo do canal da Advocacia Geral da União, a AGU, em que se explica o princípio da separação dos poderes aplicado ao contexto brasileiro. Como não poderia deixar de ser, coloco aqui para vocês também o roteiro do estudante, né? Com uma sugestão para que vocês realizem em sala de aula, e diz o seguinte: em grupos, voltem às primeiras questões propostas na atividade 1, que eram: quais são as vantagens e desvantagens de viver em sociedade organizada? Será que ao longo do percurso no nosso componente você mudou sua percepção sobre a vida em sociedade? A ideia aqui, pessoal, é que, para além de responder essa pergunta, vocês pensem também em propor ações de intervenção dentro de assuntos de interesse público, como, por exemplo, mas não somente, a questão do desemprego. É importante também que vocês registrem as respostas no caderno para que mantenham aí, né, ao longo do nosso componente, um acompanhamento, um registro efetivamente da aprendizagem de vocês. E me despeço de todas e todos com muito carinho. Estaremos juntas novamente em breve. Não deixem de avaliar a aula. Até logo!